Deus amado, Pai Celestial, nesta manhã eu te peço, Senhor Deus, o teu poder vivificador, encha-me, Senhor, e encha todos aqueles que vão assistir esse vídeo, recebam o poder vivificador, Pai, do teu Espírito Santo, pela tua palavra prometida do dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, e te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Eu quero ler aqui em São Lucas, no capítulo 2, do 1 ao 7, e vou começar aqui agora. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cireno presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E saiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Deu à luz a seu filho primogênito e envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Não havia lugar para ele na estalagem. E hoje, será que tem lugar para Jesus? Será que tem lugar para Jesus Cristo? O verbo de Deus, a palavra de Deus, ou ele está fora? Vamos ver aqui agora. Quero ler aqui uma parte mostrando quem era aquele bebê que estava naquela fora da estalagem, que nasceu ali. É na mensagem a deidade de Jesus Cristo. A deidade dele, parágrafo 79. A deidade dele. Quem ele é? Alguns deles o tornam um pequeno bebê lá no passado. Ele é aquele que ficou em pé naquela plataforma invisível. Oh, que coisa! Estendeu as suas mãos e falou e disse: haja luz. Vê quem é Jesus Cristo? Ele não é uma pessoa intermediária, uma segunda pessoa. É intermediária, ele não é uma pessoa sendo Deus e ele sendo a segunda pessoa, não é. Ele é aquele que estendeu as suas mãos e disse: haja luz. Esse foi Jesus Cristo, pois ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ele é a deidade de Deus. Olha o que ele fez lá no passado. Olhe o que ele fez lá no passado. Olha, fala sobre as coisas miraculosas lá no passado. Você fala a respeito de gritar? Quando ele executou as coisas miraculosas para fazer coisas as quais são agora, das coisas as quais não existiam. Ele falou e assim foi. Tudo o que você contempla agora, todo este universo, tudo o que você pode ver, que não existia, quem criou foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que saber quem é Jesus Cristo. Olha, tudo que não existia, que foi feito, foi ele que falou naquela plataforma invisível, estendeu suas mãos, falou e assim foi. Este é o Jesus Cristo que nós temos hoje. Sempre foi. Ele é Cristo, Deus bendito eternamente.
Ele só mudou de forma, é mudar de forma. Ele mudou de forma de um ser invisível, passou a ser visível, para que as pessoas pudessem contemplar, ver quem é Deus em Jesus Cristo. E agora se derramou na sua noiva, na sua igreja, e ele diz: todo o poder é me dado no céu e na terra. Passou dele da plataforma invisível para aquele pequeno homem, Jesus, o Galileu, e agora esse poder do céu e da terra, tudo que Jesus tem, ele derramou na sua noiva. Nós vamos ver aqui, glória a Deus, aleluia. E aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia, deixe os fundamentalistas, deixe aquele povo que nega o poder de Deus dizer que é errado. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir está neste povo que tem o Espírito Santo. Isto é certo. Homens e mulheres, é hora para que nós descobramos quem vocês são. O diabo está tentando esconder-lhes atrás, dizer-lhes que vocês são uma gentinha acovardada. Vocês não são. Vocês são filhos e filhas de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Mas o diabo trata de dizer que nós somos uma gentinha acovardada. Olhem, vocês não são. Vocês são filhos e filhas de Deus. A deidade não está no céu. Muita pessoa pensa que a deidade é Deus, ele está no céu. Quando a deidade está em carne humana, foi aberto os olhos da noiva para ver, porque a deidade foi quando Deus desceu e se vestiu de carne, a deidade em Jesus Cristo, mas não ficou só em Jesus Cristo, agora está em sua noiva, agora nesse tempo agora, a deidade está na terra. Então, por isso que muitas pessoas hoje odeia, aborrece os irmãos, porque não tem essa visão de águia para ver primeiro Deus nele e também ver nos outros, e amar, respeitar. E se você vê Deus, você vai respeitar, você tem temor, você respeita, você não fala todas as palavras na frente de Deus, mas você está na frente de Deus, porque a deidade não está no céu. O irmão Branham diz aqui, a deidade está na terra. Quando Jesus desceu e se fez homem, ali céus e terra se abraçaram. Deus e o homem se fizeram um. Todo o propósito de Deus de criar a terra, irmão Branham disse, de criar a terra foi para tirar um povo dela. E todo o propósito é para ele se fazer um homem, que ele tinha perdido a coesão lá no Jardim do Éden, tinha perdido aquela união, mas em Jesus Cristo trouxe de volta a união de Deus e o homem. Agora é difícil muitas pessoas acreditarem nisso aí. As pessoas não podem acreditar, principalmente agora, esse povo gentil estão fazendo a mesma coisa que os judeus fizeram, em não aceitar que Deus está, a deidade está na terra em carne humana, e por isso desrespeitam um ao outro, falam um contra o outro, aborrecem um contra o outro, um aborrecendo o outro, e desconfia um do outro, e não tem aquele amor um pelo outro. Se puder pisar, passar por cima, passa, porque ele não sabe que Deus está ali. O profeta disse, vai num jardim procurando as margaridas, as flores grandes, e pisando nas pequenas orquídeas, que o povo de Deus são pequenos, são humildes, eles deixam ser empurrados para lá e para cá. Jesus se deixava ser empurrado, pisado por cima. Então eles se deixam, eles não se crescem, não são arrogantes. Aquele mesmo que nasceu na manjedoura, nasce no coração de cada eleito. Nós vemos, Pedro fala, até que a esteira da alva nasça em vossos corações. Cristo nascendo dentro de nós, o novo homem, agora não mais aquele velho homem, mas o novo homem. Mas o profeta disse, o corpo ainda continua a mesma pessoa, ainda continua o mesmo espírito. É somente a natureza que morre, aquela natureza caída que veio do pecado, ela morre e se levanta um novo homem, que é Cristo.
E nós precisamos, a noiva agora, precisamos entender essas coisas. Não é só ir à igreja e ter uma religião, mas aí não ama o próximo, não tem aquele respeito, a confiança, faz acepção de pessoas. Não é para nós fazer acepção de pessoas. O povo de Deus são humildes. Às vezes a pessoa não é rico, mas fica bajulando os ricos, desprezando os pobres. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui Jesus ficou fora da estalagem. Hoje, se você é um cristão original na Bíblia e anda pela Bíblia Sagrada e é humilde, você fica fora da estalagem. Ele deixou você fora, ele já tem seu lugar preenchido. Jesus fica do lado de fora, porque andava num animalzinho menor, animal de carga, o jumento. Ele ia de jumento, eles iam naquela carruagem, montando dos seus cavalos, nas suas carruagens. Chegaram e preencheram. Então, quando Jesus chegou, não tinha lugar na estalagem para ele. E a mesma coisa é hoje. Nas igrejas, nos sistemas, nas organizações, não tem lugar para Jesus Cristo. Você até pensa que tem, pode ir lá se assentar se você quiser ir, mas se você tocar, falar palavras, se você manifestar Cristo, rapidamente eles excomungam você, eles não querem ter nada a ver mais com você, porque você agora é um cristão, então você tem Cristo em você, e eles não aceitam a deidade na terra, eles não aceitam o Papai Noel, aceitam outras coisas, mas não aceita a deidade. Mas nós, os eleitos, antes da fundação do mundo, aceitamos isso aí. Porque nós vemos como Deus se manifestou no profeta Irmão Branda, lá em Kentucky, numa casinha de pau a pique. Nasceu ali o maior profeta, o fechamento do fim do mundo. Nasceu naquele pequeno lugar humilde, só com uma janelazinha na casa, uma porta, uma casinha pequena, muito pequena, para criar 10 filhos, uma casinha daquele tamanho, muito pobre, teve tempo de ter uma roupa só, mas ali Deus usou aquele menino, Deus foi lá e pairou na cabeça dele a luz divina, pairou no dia do nascimento e acompanhou ele toda a vida dele. Ele não foi procurar essas autoridades, essas celebridades, esses arrogantes, orgulhosos, que ficam pregando o Evangelho e faz acepção de pessoas. Ele foi diretamente numa criança que era filho de um casal muito pobre e se manifestou através dele, a ponto de ele ser um dos mensageiros, os que foram no dia de Abraão, como Billy Graham foi, Oral Roberts. Ele foi aquele outro mensageiro, se manifestou nele, recebeu até parte do nome de Deus no nome dele. No final do nome dele tem o nome do próprio Deus. Ele veio pregar para o grupo eleito, uma manifestação em carne humana, tanto profeta como o próprio Deus se manifestando. Como Moisés era profeta e era também um Deus profeta. Ele mesmo disse: você vai ser Deus, eu quero que você seja Deus. E Arão, seu irmão, vai ser seu profeta, porque eu quero. Quando Deus quer ser um homem, ele é aquele homem. Então ele fez essa parte aí, pregando, usando o irmão Branda como representando um daqueles mensageiros lá, que era o próprio Elohim em carne humana. Ele fez isso aí, porque ele quis, não foi o irmão Branda que quis, foi ele que quis. Quando ele dizia que Jesus fazia assim mesmo Deus, Jesus não fez assim mesmo Deus. Foi Deus que se fez Jesus, se fez em carne humana. Era o próprio Deus que desceu aqui, se vestiu de carne, a sua tenda, o seu corpo, para habitar aqui na terra. Depois, aquele corpo morrendo, tirando a noiva, e colocando também a palavra, a própria palavra também, eterna, a noiva, colocou dentro da noiva. E quis ser a noiva agora, quis ser eu, quis ser você. E o propósito de Deus é crescer nós. Quando você diz que é Deus andando aqui na terra, nesse povo, você pensa que está diminuindo a Deus. Não está, você está glorificando e engrandecendo. Porque Deus quer ver Ele aqui na terra. O propósito dele é habitar com o homem. O homem é o agente de Deus.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos despertar nessa manhã e tirar os pensamentos lá da manjedoura. Lá passou, lá foi um drama que ele fez. Lá foi um papel que ele fez com uma criança nascendo, a mostrar uma criança pobre e cresceu e derramou sangue para a nossa salvação. Mas hoje você tem que ver, o profeta diz nessa mesma mensagem aqui, ele não ficou o tempo todo no berço, ele cresceu. Então, ele não fica todo o tempo você vendo ele dessa maneira. Ele chega a se materializar em você. Nós vamos ver aqui na frente. Glória a Deus, aleluia. A deidade é Deus, a deidade na terra. Olhem, meus irmãos, minhas irmãs, porque falou para o mundo existir. O que falou para o mundo existir está nesse povo que tem o Espírito Santo. Isto é certo. Homens e mulheres, é hora para que nós descubramos quem vocês são. Agora, teu Espírito Santo, Jesus disse, aquele que diz que tem o Espírito Santo e nega as minhas palavras é mentiroso. O Espírito Santo, ele anda com a palavra. Ele sempre anda com a palavra. Então você diz, não, mas eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o poder de Deus. Por que você nega a palavra da hora? Por que você nega a encarnação do Verbo? A Bíblia diz que a luz da hora é a palavra encarnada. O profeta diz, a luz da hora é a palavra em carne humana, é o que se torna a luz da hora. Jesus chegando ali, em Cafarnaum e Naftali, a Galileia das Nações, viram uma grande luz. E os que estavam sentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Mas quem era aquela luz? Era um homem. Não era uma luz vindo brilhando do céu e clareando todo aquele lugar escuro. Não, aqueles homens estavam em escuridão, na incredulidade, nas trevas da incredulidade, e de repente um homem, Deus homem, entrou no meio deles e a luz raiou, era um homem. Aquela rocha lá, do que andava no deserto dando água, Paulo disse que é Cristo. E ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele pão que vocês comeram lá era um pão natural, mas agora esse pão que desceu do céu é o pão palavra. E eles não podiam comer. Vossos pais comeram lá, mas estão mortos, estão todos mortos. Mas quem comer de mim, quem comer da minha carne, do meu sangue, tem vida eterna. Aquele que comer de mim, eu sou o pão que desceu do céu. Mas será que ele deixou de ser o pão que desceu do céu hoje? Será que ele deixou? Ele continua sendo o pão que desceu do céu. Vamos nós ver lá, ele vem em Belém, ele vem de Betel, casa do pão de Deus. A casa do pão de Deus. A casa do pão de Deus é Jesus Cristo. Hoje a casa do pão de Deus, Betel, é nós. É onde está o pão descendo do céu. É nos filhos de Deus que o pão está descendo do céu para alimentar seus filhos nessa terra. Meu irmão, minha irmã, vamos despertar. Nós não somos aquela gentinha acovardada que irmão Branco está aqui. Nós somos os eleitos de Deus antes da fundação do mundo. Glória a Deus, aleluia. Então, vamos ver aqui. Vocês são filhos e filhas de Deus. A deidade não está no céu, ela está em você. Aleluia! Aonde estava a deidade? Em Jesus, aquele corpo do Galileu. Aonde está a deidade hoje? Em você, em mim. Glória a Deus. Nós podemos aceitar isso aqui? Ou só sentar no banco de uma igreja? Não, nós temos que aceitar isso aqui. Se você vê a deidade na terra, num filho de Deus, você ama ele. Você tem respeito. Vocês são uma família maravilhosa, abençoada. Não uma família de desconfiado. Família de pessoas odiando um ao outro. Não pode perdoar um ao outro. Brigam um com o outro. Ministro brigando com ministro, brigando igreja, brigando com igreja. Não, nós não estamos aqui para isso. Eu estou aqui para levar essa luz, irradiar essa luz do Evangelho para as pessoas. Eu não tenho nada a ver com ninguém, nem estou preocupado com a vida de nenhum ministro, nem estou preocupado com a vida de ninguém. Estou preocupado com a coisa, com a alma daquela pessoa, para que chegue a esse conhecimento. Isso é minha preocupação. Não é procurar o que pastor tal aconteceu com a vida dele. Você é um ser humano, o que aconteceu com você?
Da nossa parte, nós damos perdão para qualquer pessoa, mesmo antes que ele peça. Porque Jesus disse: quando orar, lembrar de alguma coisa, perdoa. Ah, Senhor, Pedro disse: é 7 vezes? Não, é até 70 vezes 7. Mas quando chega naquele ponto de usar o poder da palavra, ele diz: sempre quando orares, se lembrar de alguma coisa contra alguém, perdoa-os, não 7, não 70, mas continue perdoando. Amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe, a deidade não está no céu, ela está em você. Agora você acreditar é que é difícil, né? É você acreditar, né? Não é falar que ele estava em irmão Brana. Já é muito difícil. Vamos separar desde o nascimento. Agora nós se criamos crescendo, bebendo, fumando, mentindo, fazendo coisa errada. Agora fica difícil, não fica? Vai ficar bem difícil, né? Porque se em Jesus, o Filho da Virgem, já foi tão difícil, é tão difícil eles crerem que Jesus é a deidade. Se é difícil você dizer que ele estava em irmão Brana, irmão Brana era um vaso dele aqui na terra, Deus manifestado, cumprindo a escritura lá, como foi no dia de Sodoma, já é difícil para você acreditar num menino que com 7 anos de idade já foi pedido para separar, não fumar, não beber, não fazer nada para contaminar seu corpo. Um menino um jovem que pegava um cigarro e pisando vinho, sacudia fora, pegava a bebida, o copo para beber, sacudia fora, pegava o revólver para se matar, não saía bala. Se é difícil você acreditar nisso aí, e você vai ser difícil mais ainda acreditar agora, até mesmo você mesmo. Você crê que ele está em você, se você crê, tem que crer que ele está em você. E crer nos irmãos, porque não são os irmãos, às vezes estudados, não teve escola, não tem dinheiro, não tem riqueza, mas você faz uma acepção com ele, você não quer nada muito a ver com ele. Nós temos que tirar isso de nós. Meus amigos, vocês estão pisando nas orquídeas, procurando a margarida grande no jardim e pisando nas pequenas orquídeas, as pequenas flores. Meus irmãos, o irmão Brana disse: olhe nas coisas humildes, olhe para as coisas que são humildes. Irmão Brana ficava nos pequenos restaurantes, dormia naqueles pequenos dormitórios. Irmão Brana, ele não se crescia, ele não buscava as grandes coisas, ele buscava as pequenas coisas. Quando ele entrou naquilo lá daquela mulher de cor lá, que viu Deus abençoe nosso lar, lá muito pobre, com a camisa amarrada na cabeça, e o filho doente lá. E a oração dela parou, fez com que o avião descesse. Esse um problema, esperar muito tempo. O poder da oração daquela mulher fez com que o Elias de Deus descesse na casa daquela mulher viúva. E irmã Brana foi lá e disse: eu me senti tão bem como se eu estivesse no meu lar que eu nasci, naquela casinha de Kentucky. Me senti muito bem naquele lar. E ouvi uma oração que ele disse, uma oração tão preciosa, que ele disse que ouviu a oração daquela mulher, uma oração poderosa, uma simplicidade muito grande. E Deus operou, fez o avião parar, irmão Brana descer e andar. O Espírito Santo levou ele até curar aquele rapaz, e aquele rapaz salvou também, que depois ele então nós vemos Deus habitando nas coisas pequenas. Glória a Deus, aleluia. Olha, meus irmãos, minhas irmãs. Então diz assim: a deidade não está no céu, ela está em você. Aleluia. Eu sei que você pensa que estou louco. Qualquer pessoa tem nós somos loucos. Comedor de feijão. Você come feijão e você quer dizer que a deidade de Deus está em você? Não está em comedor de capim, em comedor de mato, em animal, mas naquele ser humano que tem uma alma pela qual Jesus valorizou mais do que o seu próprio sangue. Quando ele derramou seu sangue na terra com você, ele valorizou mais a sua alma do que o sangue dele. O ser humano
tem uma coisa preciosa. Ele tem uma alma que os animais não têm. Olha, glória a Deus. Aleluia. Eu sei que você pensa que eu estou louco. Porém, deixe-me dizer, irmão, Look to o irmão Jesus now and Branham live. bate no It's púlpito recorded in His 3 Word. vezes. Hallelujah. It's only that Bate we 3 look vezes and no live. púlpito. What are you looking at this morning? Bate Look no and púlpito 3 live, vezes. my brother, Quando live. você Look to entender Jesus now que o and Deus live, for it's Todo-Poderoso recorded in His vive Word. em você, Hallelujah. It is quando only você that we look and entender live. que o You Deus believe that? Todo-Poderoso Let's sing it together. vive You em know it? você, Look and live, vida my imortal, brother, live. minha vida Look to do Zoe, Jesus a now vida and do próprio live. Deus está no It's ser recorded in humano. the Word. Hallelujah. É tremendo, é tremendo. Você pode ver dessa maneira. Mas quando você fica brincando só de igreja, quando você fica ali subjugado, numa igreja ali, um sistema, que você não pode ver as grandes coisas, porque tem os grandes homens, tem os grandes homens lá dentro que botam um pouco entre ele e Deus, e ele fica entre Deus e o povo, e não pode levar o povo a um nível. O profeta diz que o homem, membro, ele não pode ter a fé mais alta do que o seu pastor, mas o seu pastor tem que igualar a fé dele. A fé dele tem que igualar a do pastor. Aqueles homens de Davi lá, todos eles receberam o mesmo poder de Davi. Davi matou Golias, ele também era matador de Golias. O mais menor da igreja para ser matador de Golias. A menor pessoa da igreja. Não, mas porque o pastor é o matador, é o maior. Não, mas ele tem que dar você a um nível. O seu nível tem que chegar no nível dele também. Chegar no nível dele também. Chegar a fé tem que igualar também. Como ela fala, não é mais do que o seu pastor. Não é mais. Porque se o seu pastor já é o que te ensina, se o teu pastor já é o que te mostra, então você pode igualar? Pode. Você não diz assim, você não é maior do que era o seu pastor. Mas se seu pastor é um homem de Deus, um homem que tem essa fé, ele tem que levar você a mesma fé. O líder tem que te trazer o povo a mesma coisa, a mesma altura. Não é para passar, subjugar, não é para passar acima do seu pastor, pisar para você, não, tem que ter um respeito ali. Mas você está no nível também, que quando os Golias se soltar das mãos dele, você também mata Golias. Os homens de Davi, um homem só matou 800 homens. Só parou porque a mão dele cansou. Ele ia matar mais. Mas só 800 homens, um homem só, matou 800 homens. Tinha o mesmo poder que Davi tinha. E às vezes nós ficamos se crescendo e achando que aquela irmãozinha, não é para ter a fé que você tem. Não é para ter a fé que eu tenho, não. Se eu estou pregando a fé, ele vai chegar na mesma altura. Não para desrespeitar o ministério de um pastor. Nós não devemos desrespeitar o ministério de evangelista, de pastor, de mestre, de profeta, de apóstolo. Nós não devemos desrespeitar nem ninguém. Ninguém. Jesus fala, o que fizer a um desses pequeninos, está fazendo a mim. Ele está em todo o corpo. Porque tem seu lugar, mas é o corpo. É o corpo. O meu corpo precisa do menor dedo que eu tenho, precisa. Não tem esse negócio não, precisa. Todo o meu corpo precisa do meu olho, dos meus olhos. Precisa de todo o corpo. Glória a Deus, aleluia. Eu não estou chegando aqui na mensagem, e nem vou dar tempo de chegar. Mas o irmão Branham disse, a vida de Deus está no ser humano. Agora certo, no ser humano que aceita, né? Que aceita. Ele pode estar numa vida, mas está crucificado ali, está sacrificado. Ele está ali, mas não pode estar preso. Ele não pode se manifestar. Mas ele criou o ser humano para se manifestar nele. Mas se o homem não aceita ele não pode se manifestar. Mas ele já fez tudo e já deu tudo. Só depende agora de nós. Erros nós cometemos. Qualquer um ser humano que não foi ainda transformado, ele está cometendo erro. A oração dele é aquela mesmo do samaritano. É a mesma do samaritano. Mas nem por isso aí
nem por isso aí deixa de Deus estar habitando nele. Porque tem o sangue, por isso aí tem o sangue a segurar você em pé. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe nessa manhã. Deus cubra você de graça, que chegue a esse entendimento, que a deidade não está no céu. Cuidado, que a deidade está na terra. Você está pisando por cima de uma pessoa e ali é Deus. A deidade está aqui na terra. Você está pensando que está lá em cima e está passando por cima aqui das orquídeas e procurando a margarida grande no jardim e pisando nas orquídeas. Você está pisando em Deus. Você está pisando no povo de Deus, você está pisando em Deus. É isso aí que nós queremos trazer saculejo para as pessoas, para se deixar dessa sobra que ficou da outra era. Ficou uma sobra entrando nessa era agora. Uma sobra de grandeza, de orgulho, de achando que é uma coisa maior. Não, se você é maior, mostre sua humildade. O homem grande é aquele que é humilde. O irmão Brando, o Jesus Cristo estava aqui servindo. Não foi os apóstolos que pegou a bacia para lavar os pés dele. Foi ele que pegou a bacia para lavar os pés dos apóstolos. Como um capacho, é um lavador de pé. Não é um capacho não, um lavador de pé. Esqueci o nome agora. Lavador de pé, ganhava o menor salário. Jesus fez o papel de um lavador de pé. O que ganhava o menor salário numa fazenda era lavador de pé.